aleluias, 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 aleluias. Tu és bom em todo o tempo. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Quantos sentem a presença do Espírito Santo? Amém. Dá um toquezinho nesse irmão aí, diz assim: a paz do Senhor Jesus. Vê se tem alguém bonito aí ao seu lado. Deus abençoe, graça e paz. Pega a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia e abra comigo em Lucas capítulo 5. Dá só mais um pouquinho de ganho aqui, bem pouquinho. Lucas capítulo 5. Por gentileza, só um pouquinho de ganho. Lucas capítulo 5, versículo 33. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o tema o poder do jejum. Hoje vai ser uma palavra pastoral, mas eu creio que vai nos ajudar muito. Lucas capítulo 5, versículo de número 33. E eles lhe disseram: os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus. Mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias, quando o noivo lhe será tirado, naqueles dias jejuarão. Diz para o seu irmão: chegou o tempo. Pode se assentar. Nos tempos de Jesus, havia 3 grandes grupos de discipulados. O primeiro eram os discípulos de João Batista. O segundo eram os discípulos de Jesus. E o terceiro era os discípulos dos fariseus. Dentre esses 3 grupos, 2 costumavam jejuar com muita frequência, que era o grupo dos fariseus e o grupo dos discípulos de João Batista. Diz a Bíblia que Jesus chama Levi, que era um coletor de impostos. Levi imediatamente obedece o chamado de Jesus, segue o mestre e faz um banquete em sua casa para celebrar esse convite. Diz a Bíblia que ali estão os fariseus, os saduceus e os discípulos de João. E a Bíblia vai dizer que Jesus é interrogado acerca do motivo pela qual os seus discípulos não estão jejuando. Os fariseus jejuavam 2 vezes por semana, segunda-feira e quinta-feira, então era uma prática semanal dos fariseus. Mas os discípulos de Jesus não estavam jejuando, então eles audaciosamente indagam a Jesus para saber o porquê que eles não estão jejuando. E Jesus vai respondê-los: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto estão com eles? Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado, naqueles dias jejuarão. Jesus está dizendo aos discípulos de João e aos fariseus que enquanto o noivo está presente, os convidados da festa não precisam jejuar. Enquanto o noivo está na festa, nas bodas, não há necessidade de fazer luto, porque é celebração, é alegria. Mas quando o noivo fosse retirado, ou seja, quando ele fosse assunto aos céus, e aqui ele está falando sobre a sua morte,
aí haveria necessidade de jejuar. E eu quero dizer para vocês que chegou o tempo de nós jejuarmos. Nunca se houve tanta necessidade de jejuarmos e orarmos como nos dias de hoje. A igreja precisa voltar a jejuar. A igreja precisa voltar a orar. A igreja precisa voltar a se reabastecer espiritualmente. O noivo foi retirado. Nós somos os amigos do noivo. Diz a Bíblia que quando ele fosse tomado, os convidados precisavam consagrar, então nós precisamos consagrar. Até porque a nossa luta não é contra pessoas, diz Paulo em Efésios 6, versículo 12. A nossa luta não é contra pessoas, mas é contra poderes, autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais da região da maldade. A nossa luta não é contra pessoas. Se não é contra pessoas, é contra dominadores, é contra as trevas, é contra poderes que estão acima dessa esfera humana. Nós precisamos lutar usando as armas espirituais. E o jejum é uma das mais poderosas armas espirituais que um cristão pode ter. Talvez nesses próximos domingos eu gaste um pouco mais de tempo falando um pouco sobre jejum, mas hoje eu quero esclarecer, pelo menos na primeira parte dessa mensagem, um pouco mais do que é o jejum. O que é o jejum? Jejum é a abstinência total ou parcial de alimentos por um período determinado de tempo. É quando você se abstém de se alimentar, de comer, de beber. O que é jejum? Tem muitos de vocês não sabem. O que é o jejum? É quando você se abstém de comida, bebida. É quando você tem um propósito pré-estabelecido e você se ausenta por um período de tempo. Existe o jejum parcial e existe o jejum total. O jejum total é quando você fica sem comer e sem beber nada durante esse propósito. O parcial é quando você se dá o direito de permanecer com alguns elementos ainda da refeição. Você abre mão de algumas coisas, não de todas. É o parcial. E o que é interessante é que o jejum não é algo novo. Apesar que muitas igrejas não falam mais nem sobre oração nem sobre jejum. Mas o jejum não é algo novo. O jejum é algo que está presente em todas as religiões do mundo. O jejum se faz presente. Os muçulmanos, por exemplo, no período do Ramadã, eles ficam 30 dias em jejum, das 6 da manhã às 6 da noite, sem comer nesse período de tempo. Eles não bebem água, eles não se perfumam, eles se abstêm até de relações sexuais com o seu cônjuge, porque eles acreditam que dentro desses 30 dias, que é o período do Ramadã, Deus pode mudar a história deles. Por exemplo, os católicos, eles também praticam jejuns. Você que já veio do catolicismo, ou você que tem parentes que são católicos, vocês sabem que eles praticam os 40 dias da quaresma. Eles abrem mão da carne vermelha, eles se alimentam de carne branca, peixes e derivados. Por exemplo, o judeu, ele tinha um dia específico para jejuar, que era conhecido como Yom Kippur, ou o dia da expiação. Nesse dia da expiação, eles acreditavam que Deus perdoava qualquer pecado. Então eles não bebiam, eles não comiam, não escovavam os dentes, não tomavam banho, não se perfumavam, não tinham relações sexuais com o seu cônjuge, porque aquele dia era o dia da expiação. Você vê isso em Levíticos 23, versículo 27, diz assim: o 10º dia deste 10º mês é o dia da expiação. Façam uma reunião sagrada, humilhe-se e apresente-se ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Ou seja, era um dia de oferta, era um dia de entrega, era um dia onde eles se despiam, pedindo perdão pelos seus pecados. Então o jejum está presente em todas as religiões. Eu estava estudando sobre as outras religiões e eu percebi que o jejum está presente em todas elas. Até os budistas, nos seus retiros espirituais, fazem jejuns em busca de transcendência, de crescimento. Então o jejum está presente em todas as religiões. Mas para não ficar só em minhas palavras, eu quero dizer que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, mostra que homens e mulheres de Deus jejuaram e obteram favores de Deus poderosos.
Êxodo 34, versículo 28 diz que Moisés jejuou enquanto estava no monte. 40 dias Moisés jejuou. Diz a Bíblia que Esther, no capítulo 4, versículo 16, a rainha Esther também convocou toda a nação que fazia parte da sua linhagem a jejuar por 3 dias. Josafá convocou um grande jejum. 1 Samuel 11:7 diz que Ana jejuou porque queria ter um filho. E Deus não deu só um filho a Ana, Deus deu um profeta, um juiz e um sacerdote. Você pode dizer glória a Deus? 2 Samuel 1:2, 2 Samuel 12:22 diz que Davi jejuou por diversos motivos, por diversas vezes e por diversas ocasiões. O nosso mestre jejuou. Jesus começou o seu ministério jejuando. Por que ele começou o seu ministério jejuando? Porque ele tinha que redimir Adão. Porque Adão caiu comendo. Jesus resgatou o poder que Adão perdeu jejuando. O pecado de Adão foi a não obedecer os mandamentos, então ele come. Jesus começa o seu ministério resgatando aquilo que Adão havia perdido, porque ele é o segundo Adão. João Batista ensinou seus discípulos a jejuarem e a orarem. Atos 9, versículo 9 diz que Paulo, quando ele se converte na entrada de Damasco, ele fica 3 dias em jejum, para que Deus pudesse abrir a sua visão e ele pudesse compreender o tamanho do ministério que Deus ia colocar nas suas mãos. Atos 10:30 diz que Cornélio jejuou antes da visão em Cesareia. Atos 13:3 diz que a igreja de Antioquia jejuava e orava antes de comissionar Paulo e Barnabé a primeira viagem missionária. Atos 27:33 diz que Paulo, quando sai de Roma e sai do porto Adramatina em direção a Roma, ele abre um jejum junto com os passageiros de 14 dias. Lembra que o navio naufragou? Eles estavam em consagração. Então o jejum está presente em toda a Bíblia Sagrada. Não somente os homens da Bíblia jejuaram, como os avivalistas jejuaram. Quando você vê e estuda a história dos puritanos, por exemplo, Jonas, o Ed Williams, você vê que ele jejuou 22 horas para pregar o sermão mais famoso da sua história. Pecadores na mão de um Deus irado. 22 horas consagrando ao Senhor, e quando ele pega o microfone para pregar, o sermão foi tão poderoso, a unção foi tão poderosa, foi tão viva, foi tão eficaz, que as pessoas se seguravam nas pilastras da igreja, com medo do chão se abrir e eles serem engolidos por aquele poderoso avivamento que estava acontecendo. Carlos Finney, irmão de Charles Finney, muitas vezes ele estava ensinando, e ele era pastor de igreja local. Quando ele estava ensinando a igreja, ele percebia que a igreja estava fria, porque eu sou pastor de igreja, meus amigos são pastores aqui, e a gente sabe quando a igreja está fria. A gente sabe quando os crentes passam um domingo inteiro assistindo televisão, falando besteira, e vem para a igreja e o coração está gelado, porque não tem como. Sabe o que Carlos Finney fazia? Ele interrompia a oração, abria um jejum coletivo com o povo. Quando o povo começava a se reacender de novo, ele começava a ensinar novamente, porque ele sabia que não dava para ensinar se a carne estivesse falando mais alto do que o espírito. Eu quero dizer que a oração não substitui o jejum, e o jejum não substitui a oração. Muita gente diz assim, abaixa só um pouquinho aqui, filho. Muita gente diz assim, ó, eu sou de oração. Outros dizem, eu sou de jejum. Não existe isso. É como um pássaro. Não dá para voar só com uma asa. Não dá para decolar só com uma asa. Nós temos que orar e jejuar. É como a palavra de Deus. Não dá para você só orar. Tem que orar e ler a Bíblia. Elas se entrelaçam umas coisas. Quem está entendendo, diga amém. Oração e jejum são 2 asas de um avião. Uma não subsiste sem o outro. Só que a única maneira de termos o acesso ao poder de Deus é através do jejum e da oração. Você não consegue ter poder de Deus se você não jejuar e não orar. Salvação é de graça. Você não paga nada para ser salvo. É um dom gratuito. Não vem de vós, vem de Deus. Só que autoridade, poder de Deus, unção de Deus, tem que pagar um preço altíssimo. E esse preço vem por intermédio das súplicas que fazemos, das orações que fazemos. Quando você jejua, você está recebendo
no seu espírito poder. Por que poder? Porque o jejum, ele sensibiliza a carne. Ele deixa a carne sensível. Ele deixa a carne dominante. Todas as religiões, como eu disse, precisam exercer o jejum para que o mundo espiritual possa ter acesso ao mundo físico. Como é que o espiritual tem acesso ao carnal? Quando eu consagro a minha vida a Deus, por intermédio do jejum, eu estou mortificando a minha carne, eu estou mortificando os meus desejos, eu estou mortificando as minhas paixões. Então a minha carne, é como se a minha carne ela se abrisse para que o espiritual pudesse tocá-la. Por isso que quando você está em consagração, você chora com facilidade, você sente a presença de Deus com facilidade. Você pisa em um ambiente, se o ambiente estiver carregado, você sente, você percebe. Porque o que acontece? Você começa a receber no seu espírito uma dose a mais de poder, de unção. Chegou o tempo dos amigos do noivo jejuarem. Chegou o tempo em que os convidados do noivo precisam consagrarem a vida a Deus. Chegou o tempo que a igreja brasileira vai precisar se dobrar agora, não mais as refeições, mas se dobrar ao Espírito Santo de Deus. Eu quero ir mais um pouquinho mais a fundo com vocês. Como é que eu vou fazer esse jejum? Como é que eu posso me entregar mais a Deus? Joel, que é um dos profetas escatológicos, vai dizer muito bem como nós podemos nos chegar a Deus. Ele começa dizendo no capítulo 1, versículo 14, ele diz à sua congregação, se assim eu posso dizer, ele diz assim, ó, decretem um santo jejum, convoquem uma assembleia sagrada, reúna as autoridades e todos os habitantes do país, do templo do Senhor, do seu Deus, e clamem ao Senhor. Como é que eu vou buscar esse poder que vem do alto? Como é que a minha vida pode se entrelaçar com a vida de Deus, quando eu entender que eu preciso entender o que Deus está falando nesse momento? Joel está dizendo, decretem um santo jejum. O que ele está dizendo? Chegou o tempo de você reunir a sua casa, seus filhos, seus amigos. Chegou o tempo que eu, como pastor dessa igreja, preciso juntar toda a igreja e declarar um jejum. Declarar um jejum. Ele diz, convoquem toda a assembleia. Em outras palavras, façam culto, reúnam o máximo de pessoas que vocês puderem. Porque Deus gosta de unidade. Por isso que ele diz, convoquem a assembleia, convoquem todo mundo. Ele está falando de unidade. Ele está dizendo o seguinte, se unam entre vocês, conversem entre vocês e abram um santo jejum. E clamem ao nome do Senhor, todos os moradores da terra. Ele acrescenta mais, convertam-se a mim de todo o vosso coração. Ele está dizendo, convertam-se a mim de todo o vosso coração. Como é que eu me converto a Deus de todo o coração? Ele diz, se humilhando com jejum, lamento e pranto. Você quer buscar a Deus de todo o seu coração? Você almeja tocar o coração de Deus? Você almeja ser usado pelo Espírito? Você almeja se converter de todo o seu coração? Joel diz, convertam-se a mim. O que é converter-se a mim? Converter é mais ou menos isso aqui, ó. Vamos dizer que você está indo para o sul, você está indo nesse sentido aqui. Então você está caminhando, no meio do caminho há uma conversão, você muda de rota. O que ele está dizendo? Diego, se é que você quer me servir, sirva direito. Como? Se você anda por aqui, comece a andar por aqui. Se o teu coração se inclina para esse lado aqui, converta ele para esse. Se o teu coração está petrificado, porque todos nós temos um coração de pedra, até que o Espírito Santo faz a obra internamente, transforma o mesmo em coração de carne. Deus não pode avivar corações de pedra.
Deus não pode avivar corações endurecidos. Deus não pode derramar fogo sobre altares que não tem quebrantamento, não tem lágrimas, não tem jejum, não tem oração, não tem santidade. Melhor, Deus, ele se revela onde há santidade. No meio de tantos escândalos que estão acontecendo, um atrás do outro, no meio da igreja brasileira, Deus falou ao meu coração: eu quero levantar uma igreja, eu quero levantar uma geração que não vai ser motivo de escândalo para o meu nome, ao contrário, vai ser motivo da glória do meu santo nome. Levanta a sua mão que eu quero profetizar. Deus vai nos guardar para nós não trazermos escândalo à noiva. Nós não vamos escandalizar o sangue precioso de Jesus. Nós não vamos escandalizar o sangue que os mártires derramaram no Coliseu Romano. Nós não vamos escandalizar o sangue que os apóstolos derramaram quando foram cerrados ao meio, apedrejados, crucificados de ponta cabeça, degolados. Nós não vamos envergonhar o nome daqueles que sofreram para que isso aqui pudesse chegar na nossa mão. É mister vir os escândalos, mas também é mister Deus levantar os verdadeiros adoradores, que o adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Quantos adoradores nós temos aqui? Quantos adoradores nós temos aqui? Diz para o seu irmão: converta seu coração. É de todo o coração. Deus não quer você só domingo à noite aqui, bonitão. Ô bonitinha, Deus não quer você só domingo à noite aqui. A igreja é muito louca, é muito bonita, tal, muito top, a galera é top demais. Não, balada também é top. Churrasco com os amigos também é bom. Deus quer o teu coração. Deus quer você por inteiro. Deus quer conversar com você nas madrugadas. Quando você se sente sozinho, é o próprio Espírito que tira algumas pessoas ao seu redor para você sentar com Ele e abrir o seu coração para Ele. Ele quer o teu coração. Jejum, choro e pranto. Quem jejua vai chorar. Quando você jejua, a carne derrete. Quando você jejua, você espreme a sua carne, você humilha a sua carne. Quando você jejua, você está dizendo aqui: fique aqui, não saia daqui, quem manda em você sou eu. O que é o jejum? É você colocar a carne no lugar que ela nunca deveria sair, no lugar de morte. Pastor, por que eu tenho que converter o meu coração? Porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Todos os dias nós levantamos um ídolo aqui dentro. Idolatramos o carro, os amigos. Os carentes idolatram o relacionamento. Os viciados idolatram a droga, o álcool, a fama, o poder. Todo mundo idolatra alguma coisa. Tem gente que idolatra os filhos, o marido, a esposa, a igreja, o pastor, e aí vai. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. Então, quando a gente converte o nosso coração a Deus, primeiro vem Ele, depois as coisas vão acontecendo na cadeia de hierarquia, como a pirâmide de Maslow. Vem as coisas importantes, depois vão vindo as menos importantes, que todas compõem aquilo que eu preciso. Mas na escala, o primeiro tem que ser Deus. Por isso que Ele diz: qual é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Quem está entendendo? Amarás a Deus. Então o jejum é voltar-se ao Senhor. Eu sei que você quer sair daqui e comer uma pizza. Pode comer, pode começar o jejum amanhã. Mas jejum é voltar-se ao Senhor. Então quero dizer que nós temos que tomar muito cuidado com o ídolo chamado comida, bebida e sexo. Diz para o seu irmão: cuidado com o ídolo chamado comida, bebida e sexo. Aonde estão os maiores pecados se encontra comida, bebida e sexo. 1 Coríntios 9, 27. Olha o que Paulo disse: mas eu esmurro o meu corpo
e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Olha a profundidade do que Paulo está dizendo aqui. Eu esmurro o meu corpo, para depois de ter pregado, não ser reprovado. Ele não está falando de autoflagelo. Ele não está falando que ele se corta após uma pregação. Ele não está falando que ele faz auto-penitência. Não, Paulo está dizendo o seguinte: eu esmurro o meu corpo. O que é isso? Ele está dizendo o seguinte: eu oro e eu jejuo. Eu consagro, eu busco, eu oro, eu jejuo. Para quê? Para que aquilo que eu preguei aos outros, eu não seja reprovado aos olhos dos outros, aos olhos de Deus. É a mesma coisa que eu pregar um grande sermão para você aqui, mas lá fora Deus olhar para mim e dizer: você não é isso aí. É a mesma coisa você ser uma coisa aqui dentro e outra coisa lá fora. Porque Deus conhece o seu coração. Só existe uma forma de nós sermos a mesma pessoa aqui e a mesma pessoa lá fora. Pergunta qual? Esmurrando o nosso corpo. E não é se cortando, não é se flagelando, é orando e jejuando. É orando e jejuando, jejuando e orando, orando e jejuando, jejuando e orando, jejuando e orando. O que é isso? É criando uma disciplina espiritual. A minha carne quer pecar, mas eu estou orando e jejuando, então eu estou vivendo desse lado do Espírito. A minha carne quer tirar satisfações, porque quais são as obras da carne? Glutonaria, ciúmes, inveja, facções, divisões, ira, discórdias, enfim, é tudo isso que a gente gosta de fazer. É ou não é? Mas quando você está orando, quando você está jejuando, você fica, pode perceber, depois que você sai de uma hora de oração, você sai down. Vou ensinar as mulheres: se você quer ganhar alguma coisa do seu marido, quando ele sai da oração, você pede. Que ele sai meio chapadão com o Espírito Santo, assim, sabe? Se é que você ora. Eu não sou pastor para orar. Oração é um ofício de todos. Pregação é um ofício de alguns. Oração é de todos. Pastor, mas eu não sei orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, como nós também perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. É simples. Amém. Você não precisa orar como a gente ora, você precisa só se colocar na brecha. O que nós precisamos é de disciplina espiritual. Amém? Amém? Na concepção de Paulo, comida é um Deus. 1 Coríntios 10:7, não sejam idólatras, como alguns deles foram. Conforme está escrito, o povo se assentou para comer, beber, e levantou-se para se entregar à farra, à orgia. Bebedice, muita glutonaria, muita orgia. Na concepção de Paulo, tudo isso é idolatria. Tudo isso é o alimentar-se da carne. E não sendo demagogo, e não sendo religioso, eu estou dizendo que sem domínio próprio, tudo isso se transforma em uma idolatria. Porque a gente pensa que orgia é só quando você vê alguém vendendo o seu corpo, mas orgia também é roupas sensuais. Eu falei hoje pela manhã, tem gente que não tem noção nem para se vestir. Você entra no Facebook da irmã, ela está lá, crente. Aí ela tirou uma foto assim, ó. Irmão, vou pedir para Jeová virar tua cabeça. Ninguém quer ver seu corpinho não, irmão. Aqui não tem, graças a Deus. Só tem santas aqui. Diz para o irmão, glória a Deus. Mas irmão, eu tenho seguidores demais. Você vê cada coisa no Instagram de irmão de igreja. O nosso corpo não pode ser o nosso ídolo. Nosso corpo não pode ser o nosso ídolo. E eu falei pela manhã, se você está namorando, já ensina a sua namorada a se vestir como uma mulher de Deus.
Vou falar que eu sou seu pastor, você veio para o culto, vai ouvir. Você vai para onde com essa roupa? Amém? Porque tem gente que não tem noção, não. Eu já preguei sobre isso aqui várias vezes, mas não adianta não. Quanto mais eu prego, mais escândalo tem, irmão. Manifesta não, segura aí. O seu corpo é seu, você pode fazer o que você quiser, você pode postar o que você quiser, porque as redes sociais são suas. Você é livre. O problema não é ser livre. O problema é fazer da liberdade uma libertinagem. É quando alguém entra pensando que você é a imagem de Jesus, vê lá você a imagem da Rita Cadillac. Eita. Isso aqui é uma mulher que dá fruto ou é uma mulher fruta? Irmão, você nasceu para dar fruto, não é uma mulher fruta. E digo isso para os homens também. Obra da carne. Tem que jejuar. Quando você começa a jejuar, você esconde o decote. Você coloca uma roupa maior para cobrir o glúteo. Você que está fortão assim, você se veste mais comportado. E que você fique bombadão mesmo. Faça a sua esposa passar bem. Que silêncio, irmão. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu escravizo a minha carne. Porque a carne quer o quê? A carne quer beber. A carne quer droga. A carne quer bebida. A carne quer prazer. A carne quer consumir pornografia. Se você não alimenta o seu espírito, a carne quer consumir pornografia, sexo, libido, prazer, libertinagem. A carne quer isso, a carne quer falar alto, a carne quer brigar no trânsito, a carne quer agredir. É a carne. Paulo diz, eu esmurro o meu corpo, ou seja, eu vou colocar o meu corpo no lugar certo. Só que Deus já está fazendo um chamado a todos nós a começarmos um jejum. Só que antes de você começar um jejum, você vai fazer algumas perguntas a Deus. A primeira é, foi Deus quem me convidou a jejuar? Pergunte-se a Deus, foi Deus que me chamou? Porque jejum é uma convocação. Lembra de Joel? Ele convocou, então jejum é uma convocação. Outra coisa importante você saber, jejum não é para perder peso. Porque tem gente que fala, nossa, o pastor abriu 21 dias, irmão, vai ser bom porque eu já vou perder uns 4, 5 quilinhos. Final do ano está chegando, eu quero chegar enxutinha. Não faça isso. Jejum não é para você perder peso. Se você está com essa intenção de, vou abrir um jejum amanhã, porque eu já aproveito para dar uma emagrecida, isso é a idolatria do seu corpo novamente. Não funciona, não serve, é sacrifício de tolo. Você tem que perguntar assim, quais são os motivos desse jejum? Pergunta para Deus qual que é o motivo, porque tem gente que faz jejum para matar a mulher. Tem, irmão, eu já vi coisa de doido. Tem gente que abre um jejum, irmão, por vingança, por ódio, para fulano morrer. Isso é macumba, irmão. Não esqueça, jejum é para mortificar o quê? A carne. Chacoalha o irmão aí, carne. O que é isso aí? Isso é carne. Isso. É isso aí, essa carne. Uma está mais cheinha, outra mais... Tudo é carne, amém? Você tem que perguntar isso. E outra, quais são os resultados que eu espero após o jejum? Você vai pegar um papel e você vai escrever. Eu quero obter após o jejum uma porta de emprego aberta. Eu preciso obter a salvação de um ente querido. Eu preciso me libertar da pornografia. Eu preciso me libertar do adultério. Eu preciso me libertar da fornicação. Eu preciso me santificar. Eu preciso controlar minhas emoções. Você vai escrever e o que acontece? Você vai abrir um jejum com propósito. Porque não adianta você começar um jejum e sem propósito. Você tem que ter um propósito. Então não se esqueça que quando você está jejuando, você está vencendo a sua carne. Quando você está jejuando. Só que eu não sei se eu falo. Que horas são já? Eu vou falar 3 coisas aqui. 3 tipos de jejum poderosos. Que se você fizer, não existe porta fechada. Não existe impossível. Não existe dias difíceis. Não existe nenhuma manifestação que você não consiga alcançar da paz de Deus. Quem quer saber? Domingo que vem. Posso continuar então? Rapidinho termino. 3 jejuns que se você fizer,
você vai viver milagres, vai alcançar o que você precisa de Deus. E ninguém, escuta aqui, ninguém pode parar você. O primeiro jejum é o jejum de 3 dias. Se chama de jejum total. Esses 3 dias você não come e não bebe nada. Esse jejum foi feito por Esther. Lembra quando Amã se levantou contra Mardoqueu e ele pegou um ódio dos judeus tão grande que ele vai falar para Assuero, que era o rei da Pérsia, que aquele povo ali havia se proliferado, que eles não respeitavam a lei de Deus, que eles não obedeciam os comandos do rei. Então o rei protocolou um decreto para matar todos os judeus, mas não sabia que a rainha Esther era uma judia. Esther, sabendo disso, faz uma convocação nacional para os judeus que haviam na província, para que eles ficassem em jejum quantos dias? 3 dias, sem comer, sem beber. Até as crianças tinham que consagrar. E o que aconteceu? Aconteceu que depois do jejum a rainha se apresenta ao rei, e o rei poderia fulminar a rainha, matar a rainha se ele não gostasse do pedido dela, mas a Bíblia diz que o rei estende o cetro a ela, levanta o rosto de Esther e diz: pede-me, até metade do meu reino te darei. E ela pede, e ela fala o que aconteceu, e ela clama, e aí o rei revoga o decreto. O rei revoga o decreto. A sentença é rasgada. Deixa eu falar algo para alguém aqui. Se existe alguma sentença contra você, se existe um decreto contra você de morte, um decreto judicial, um decreto que vai prejudicar você e a sua casa, abra um jejum de 3 dias, esse decreto vai ser rasgado. Eu estou falando na autoridade do nome de Jesus de Nazaré. Se existe algum decreto contra você, abra esse jejum com propósito, porque ao longo desses 3 dias o Senhor fará sinais, milagres e maravilhas. Esse jejum é um jejum bíblico, é jejum para revogar decretos. Eu quero profetizar: não existe decreto do homem que possa impedir o agir de Deus na sua vida. No dia que você se vê em desespero diante de algum decreto, lembra do que o seu pastor disse: abra uma consagração, 3 dias, não como, não beba, até Deus virar o jogo. Isso é uma arma poderosa. O jejum de 3 dias é tão poderoso que não somente quebra decreto, como abre visões. Quando Paulo, na entrada da rua direita ali em Damasco, ele cai, aí uns dizem que ele caiu porque ele viu o clarão, né? Jesus se apresenta a ele: por que me persegues? Ele ficou quantos dias cego? Quantos dias? 3 dias ele ficou em jejum. 3 dias ele ficou em jejum, ele ficou cego, ele perdeu a visão. Ele ficou 3 dias sem poder enxergar, ele ficou ali sem poder ter visão. Mas esse jejum, ele ficou 3 dias ali consagrando, e a visão foi restaurada. E a visão foi o quê? Restaurada. E aí eu quero dizer, quem aqui quer ver um parente salvo aqui? Talvez é um filho, talvez é a mãe, talvez é o marido, talvez é o namorado, o noivo, talvez é a sua enteada, talvez é alguém que você ama muito. Quem quer ver alguém salvo aqui? Sabe por que essa pessoa não se salvou ainda? Você convida para vir para o culto, ela não vem, ela não consegue vir, ou vem e não se firma, porque Paulo diz que o príncipe das trevas cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam, para que eles não consigam contemplar a beleza da salvação, Cristo, enfim, o Evangelho. Mas quando você abre um jejum de 3 dias, é como se a visão daquele que você quer salvar fosse aberta. Se você tem o propósito de orar por alguém, salvar alguém, busca evangelizar alguém, e Deus colocou no seu coração, entre na brecha por esse alguém. Visões serão abertas. Visões serão. Pensa em alguém aí que você quer que a visão seja aberta. Teu pai, tua mãe, teu irmão, um tio, um amigo, namorada, noivo, marido. Pensou? Deus vai colocar um tempo para você abrir um jejum como esse, para que haja uma salvação poderosa na vida desse alguém. Você faz sua parte, Deus faz a dele. Então diz para o irmão: o jejum de 3 dias é jejum de causas impossíveis, milagres urgentes, jejum poderoso. 3 dias. Segundo tipo de jejum, jejum de 21 dias.
Nós estamos em um jejum de 21 dias. Quem está fazendo esse jejum? 2 pessoas, vamos lá de novo. Quem está fazendo o jejum aqui de 21 dias? A gente jogou lá no Instagram. Tudo bem, não tem problema. Se você não conseguiu fazer, você pode começar amanhã e fazer também. Só se Deus te chamou. Amém? O jejum de 21 dias foi o jejum que Daniel fez. Como é que funciona o jejum de 21 dias? Está lá em Daniel 10:3. Olha o que Daniel diz. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma essência aromatizada, até que se passassem 3 semanas. Então durante 3 semanas, 21 dias, Daniel não comeu carne, não tomou vinho, não provou manjares. Ao contrário, ele só se alimentou de legumes, frutos da terra. Qual era a intenção desse jejum? Daniel 9:2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a dissolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso, me voltei para o Senhor com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinzas. Então, Daniel estava estudando as profecias de Jeremias, percebeu que a dissolação iria durar 70 anos, então ele se volta para ter mais revelação de Deus, mais sabedoria de Deus, e fica 21 dias buscando isso, sem comer manjares. O que acontece? Ele recebe revelações sobrenaturais. O jejum de 21 dias é para você receber revelação. Você pega essa palavra? Jejum de 21 dias serve para quê? Para Deus falar com você, para Deus te dar direção espiritual, para Deus revelar mistérios ocultos, segredos ocultos, aquela coisa que está debaixo do tapete, está meio sombrio. Você abre 21 dias consagrando a Deus. No meio desses 21 dias, as revelações começam a nascer, as palavras começam a chegar, a clareza, o céu se abre e você começa a contemplar coisas e mistérios insondáveis da parte do Senhor Jesus. 21 dias. Só comendo frutas e legumes. Agora o terceiro jejum você só pode fazer se você consultar o seu médico. Senão não te aconselho. Que é o jejum de 40 dias. Quantos dias? 40 dias. Jesus jejuou 40 dias sem comer. Moisés jejuou 40 dias. A Bíblia diz o que lá em Mateus? Que quem levou o Espírito para ser tentado, Jesus para ser tentado no deserto, foi o Espírito. E ele jejuou o que? 40 dias. Depois teve sede. Fome, na verdade. Ele não fala de sede, fome. Porque acredite-se que ele estava ingerindo líquido, porque 40 dias no deserto sem hidratar, acho que o ser humano não conseguiria ficar muito tempo sem beber água. Mas existem vários homens que fizeram 40 dias sem comer. Eu estava lendo relatos de muitos pastores, de muitos homens de Deus. Biblicamente existem muitos, mas eu aconselho você, se um dia Deus chamar você para essa loucura, você procure o seu médico e se informe com ele, para ver se você tem estrutura física para fazer isso. Mas também você pode fazer 40 dias de jejum, abrindo mão do café da manhã, abrindo mão de um almoço ou de uma refeição importante, com o propósito também de vencer o inimigo, vencer o diabo. Porque o jejum de 40 dias é o jejum que você vence não somente a carne, você vence o diabo. Eu vou falar algo para você aqui. Nós precisamos de alguma forma amortecermos a nossa carne no jejum e na oração, porque senão nós não conseguimos vencê-lo. Quem está entendendo? 3 jejuns poderosos, 3 dias, 21 dias, 40 dias. Tem muito mais. Tem jejum de 7, tem jejum de 14, tem jejum de um dia, de 24 horas. Você pode fazer um jejum de 24 horas, é um dia. Já fiz centenas deles, um dia. De 3 dias já fiz também. 21 dias já fiz também. 40 dias já fiz também, só não abri mão de tudo, mas já fiz vários deles. Sabe o que é interessante? Quando você começa a consagrar, o mundo espiritual te reconhece. Eu vou pregar domingo que vem, no próximo domingo, sobre
a autoridade que tem quem jejua. Você vai parar de ligar para o pastor. Pastor, manifestou aqui na festa de casa o diabo. Antigamente era sempre assim, me ligava, né, Luana? Você lembra? O que foi, irmão? Não, fulano se manifestou aqui. Não, você nunca mais vai ligar para um pastor para expulsar um demônio. E é engraçado, quando você jejua, não sei se é mas você fica caçando diabo. Que quando você não está consagrando, você foge dele. Você pode ver que quando tem manifestação, quem não tem unção vai para a porta. Eu nem ia falar, mas vou falar. Se esconde aqui por trás. Vai ver carro lá fora. Vai no banheiro. Quem está no óleo, vai para cima. Porque se um dia acontecer algo assim na sua casa, você não vai me ligar. Se me ligar, eu vou lá. E você pode colocar no telefone que também eu vou ajudar. Mas você vai dizer, na minha casa, na minha família, tem sacerdote aqui. Tem mulher de Deus aqui. Tem homem de oração, tem homem de jejum aqui. Tem homem com espada na mão aqui. Tem gente aqui com autoridade que só Deus pode dar. Levanta sua mão para profetizar. Nesses próximos 3 meses, Deus vai colocar propósitos de jejum no seu coração. Deus vai colocar propósitos de abstinência de alimentos no seu coração. Deus vai colocar coisas insondáveis para você começar a fazer. São propósitos que Deus vai falar com você. Ele vai falar com você por intermédio de sonhos. Ele vai falar por você por intermédio da minha boca. Ele vai falar com você por intermédio da palavra. Ele vai falar com você por intermédio de uma canção. Mas eu sei de uma coisa. Deus falou no meu coração: levante a Sarando inteiro para jejuar. Porque eu quero usar essa comunidade como o balizador de avivamento que eu vou derramar aqui em São Paulo. Escuta o que eu estou dizendo da paz de Deus. Deus vai levantar nossa comunidade, como muitas outras, como uma central de balizamento, de avivamento aqui em São Paulo. Alimenta teu espírito. 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 Esmurra a tua carne. Esmurra a tua carne. Alimente o teu espírito. Alimenta o teu espírito. O jejum não muda Deus. Ele é o mesmo antes do jejum. Ele é o mesmo durante o jejum. Ele é o mesmo depois do jejum. Se o jejum não muda Deus, ele muda quem, pastor? Ele muda você. Ele muda eu. E eu vou falar por experiências. Os períodos que eu mais jejuei na minha vida foram os períodos que eu mais vi manifestações sobrenaturais da paz de Deus. Quem é mais antigo aqui na igreja comigo sabe o que eu estou dizendo. Quem é mais do tempo da igrejinha lá? A gente colocava baldes assim na frente, ó. Tem obra de macumbaria, espiritismo, e daí as pessoas vomitavam na beira do altar. Quem é mais antigo sabe disso aí. Eu não é. Pastor, e hoje não tem isso? Hoje a metanoia ela acontece aqui, ó. Por isso que a gente gasta esse tempo ensinando. Porque se muda a chave aqui, você não precisa vir aqui vomitar. Se a chave muda aqui, você não precisa cair no culto. O diabo não entra. Você está blindado. Quero terminar essa simples mensagem fazendo um apelo. Só para aqueles que Deus colocou algo aí enquanto eu estive pregando. Deus colocou um propósito no seu coração. Pastor, Deus colocou um propósito no meu coração. Vou fazer um dia, 2, 3, 7, 21. Quero que você venha aqui à frente. Eu vou orar por você. Eu quero levantar um exército aqui de adoradores. Deus quer te usar. Ele quer te usar.
Espírito Santo quer usar você. Ele quer te usar com poder, com autoridade. Ao abrir e fechar os seus lábios, Ele quer usar você. A igreja inteira que está sentada pode se colocar em pé. Nós vamos ouvir essa canção.